Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. O tema escolhido para esta noite é perseverança. A perseverança, ela é um fator predominante que vai diferenciar a vida daqueles que vão alcançar os seus propósitos, daqueles que não vão chegar a lugar nenhum. Tem uma frase que diz assim, que os vencedores são aqueles que fazem aquilo que os perdedores não querem fazer. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A nossa vida, ela pode ser comparada a uma prova de atletismo. Todos os corredores, eles largam do mesmo ponto. Porém, o que vai determinar, o que vai tornar alguém campeão sobre os demais é a perseverança e a maneira como ele vai conduzir a corrida. A maneira como ele vai se portar durante a prova é o que vai determinar o campeão. Nem sempre o mais forte será o campeão. Nem sempre o mais treinado será o campeão. Nem sempre o estrategista será o campeão. O campeão é aquele que sabe se portar durante uma prova. É aquele que sabe usar as suas forças no momento que for necessário, mas também saberá economizar o seu fôlego no momento em que a corrida ela ficar mais amena. Porque nem todos aqueles que começam uma prova de atletismo correndo, dando o seu máximo, fazendo o esforço logo na largada, ele terá fôlego para chegar até o final. A perseverança, ela é o que torna alguém mais produtivo. A perseverança é o que leva alguém mais longe. A perseverança é o que faz a pessoa se destacar mais do que os outros. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos entender isso na palavra do Senhor. No livro de Josué, no capítulo de número 14, versículo 10, que diz assim: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Amados irmãos, quando Deus enviou Moisés para tirar a nação de Israel do Egito, eram mais de 2.100.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E agora nós vamos ver aqui que de toda essa população que foi tirada de Israel, apenas Josué e Caleb chegaram ao final. É por isso que eu disse, o ponto de partida foi igual para todos.
mas foi no meio da prova, foi no meio da competição, no meio da disputa, no meio da caminhada, que a perseverança fez a diferença. O competidor que corre olhando para os lados, ele certamente vai se distrair e vai perder o foco. O seu adversário, ele vai se distanciar dele. Então, fica aqui a primeira lição. Nós nunca podemos dar atenção para as outras pessoas que estão de fora. Pessoas que não entendem, não sabem qual é o nosso propósito e ficam palpitando, dando palpites na nossa vida. Essas pessoas, elas servem apenas para tirar a nossa atenção e nós acabamos perdendo o nosso foco, o nosso objetivo. Nós vamos ver aqui que a palavra do Senhor diz que quando Moisés, no contexto da história, diz que certa vez Moisés chamou tanto Caleb como Josué e mais 10, no total de 12 espias. E os mandou para fazer uma varredura, para fazer uma análise da Canaã, para ver o que iriam encontrar lá, para ver quais seriam os propósitos que eles teriam que empenhar para chegar lá, para ver quais seriam os adversários que lá encontrariam, para ver como eles deveriam se preparar para chegar até lá. E nós vamos ver também que dos 12 espias que foram até lá, 10 voltaram desanimados, desmotivados, e acabaram desmotivando todo o resto. Mas Josué e Caleb tiveram uma visão diferente de lá. Eles sabiam que as adversidades seriam muitas, as lutas também seriam muitas, mas eles sabiam que se eles perseverassem, eles iriam conseguir alcançar o propósito que era tomar posse da terra prometida, da nova Canaã. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que destaca um homem não é a maneira, é como ele se porta nos momentos de conforto. O que destaca a personalidade de um homem é a maneira como ele se porta diante das dificuldades. A palavra do Senhor, ela nos diz aqui que quando Caleb foi até Canaã para fazer ali uma espionagem para ver como era aquele lugar, ele tinha 40 anos de idade. E agora, quando ele chega para tomar posse da promessa dele, da bênção que o Senhor tinha determinado sobre a vida de Moisés, e Moisés havia transferido essa promessa para eles. Hoje aqui ele se encontra com 85 anos de idade, passaram-se 45 anos depois, mas ele alcançou a promessa dele. E você pode dizer assim, mas por que demorou tanto tempo? Porque foi necessário. Mas, mesmo sendo necessário, Caleb, ele não desanimou um dia sequer. As lutas foram grandes, as adversidades, elas foram muitas, mas a perseverança de Caleb foi maior do que todas elas. E Caleb chegou. E Caleb ainda diz assim, ainda hoje sou tão forte como no dia quando Moisés me enviou até aqui. E ele diz ainda, a minha força então era tal, e agora a minha força, ela continua ainda vigorante. Eu ainda posso enfrentar a guerra, eu ainda posso entrar e sair de uma guerra. É isso que determina a vitória de um campeão, a perseverança. Nós vamos ver ainda, na palavra do Senhor, na primeira epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim, em que vós grandemente vos alegrais
ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui, na Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz que não importa, na verdade, não importa quais sejam as tentações que você vem enfrentar. Aqui diz assim, ainda que agora importa, mas é necessário que você esteja contristado. Você vai chegar em algum momento da caminhada que, pelo fato de você ser humano, porque nós somos humanos, nós somos nossa estrutura é uma estrutura frágil. Nós sabemos que em algum momento da caminhada nós vamos sentir desânimo, tristeza. Alguns vão se portar exatamente como Israel, que queriam voltar para o Egito. E muitos não só vão querer voltar para trás, como vão voltar. Vão voltar para trás. Vão desistir. Vão desistir da caminhada, vão desistir de alcançar o objetivo e o propósito sobre a vida dele. Mas Pedro escreve na sua epístola que é necessário que nós estejamos contristados por causa das tentações. Mas isso faz parte da prova. Porque aqui diz que a nossa fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. Porque quando nós perseveramos na nossa fé, nós vamos achar louvor, honra e glória na presença do Senhor através da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer, no Salmo de número 130, que diz assim, 130, versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. O que a palavra do Senhor está querendo nos dizer com isso? Que esperar pelo Senhor é como esperar pelo amanhecer. Nós não podemos mudar o processo. Quando você está durante a noite, você perde o sono, você tem uma insônia, e você não consegue dormir, e você fica ali ansioso, esperando pelo amanhecer. Não tem como você mudar o processo. Você pode até pegar o relógio, você pode até adiantar as horas, mas isso não quer dizer que você vai conseguir antecipar o amanhecer do dia. O amanhecer do dia vai chegar exatamente no momento do romper da alva, quando o sol ele vier para romper o período da noite e do dia. O que a palavra do Senhor está querendo nos dizer aqui? Que não adianta nós queremos correr mais do que o necessário. Não adianta a gente querer usar de força. Não adianta a gente querer pegar desvios. Não adianta a gente querer pegar atalhos. Não adianta. Nada vai antecipar o processo que está sendo preparado por Deus para cumprimento da sua vontade e dos seus projetos sobre as nossas vidas. Caleb, ele entendeu isso. E Caleb sabia que
que não importava quanto tempo demorasse, mas ele sabia que ele ia alcançar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Você pode até dizer assim, mas levou 45 anos. Mas foi necessário. A tua bênção, aquilo que Deus tem preparado para você, certamente não vai levar tanto tempo assim. Mas é necessário que você permaneça perseverante. É necessário que você permaneça sempre no caminho, porque é na caminhada que Deus trabalha. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.